Temos, Pai, que conhecer, aleluia, Jesus, a Tua palavra, Pai. Porque é através da Tua palavra, Senhor, que nós caminhamos, Pai. Porque a Tua palavra, Senhor, ela é alimento para nossas vidas, Pai. Por isso, Pai, que neste dia de hoje, Pai, aleluia, Jesus, eu determino, Senhor, a bênção, Pai, e a vitória, Senhor, aleluia, Jesus, sobre nós, sobre a cada um, Pai, que aqui se encontra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aqueles que estão a caminho para a tua casa, que o Senhor possa guardar, livrar, proteja com a tua mão forte, Senhor, e dar a vitória, Pai. É o que eu te peço, e eu já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todos digam amém, Senhor. Quero estar passando para o pastor, dar continuidade ao trabalho, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Som. Deixa eu ver se eu faço esse trem funcionar. Marcelo, qual que é esse número aqui, você sabe? Som. O 5, talvez? Som. Aqui não, né? Tá? Som. Ah, problema é aqui, mas a bateria já... Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor Manuel, acende um pouquinho para nós aqui, por favor. Quero, em nome de Jesus, fazer a leitura oficial com os meus irmãos. Nós todos estamos bem com o Senhor Jesus, né? Sim. Graças a Deus. Irmão Davi, tá bem, irmão Davi? Maravilha. Eu acho engraçado quando eu chamo de irmão. Irmão Davi. A bênção de Deus. Irmão Tiago, Samuel, irmão Luan, a Raquel, tudo bem, irmã Raquel? Graças a Deus, né? A Jaque, Melena, irmã Lene, pastor Manuel, irmão Marcelo. Hoje é um dia especial, porque este foi o dia que o Senhor fez para mim e para você. Esse é o dia em que o Senhor fez para mim e para você, por isso nós temos motivos de sobra de dizer obrigado. Quero te convidar, antes de nós adorarmos, abra sua Bíblia juntamente comigo. Abra aí a sua Bíblia juntamente comigo no livro de Números. Marcelo, aumenta só um pouquinho aquela imagem aí do celular, só para ficar um pouquinho mais claro. Quero saudar a paz a todos os irmãos e irmãs que em casa estão. Eu acho que agora ficou bom. Acho só um pouquinho. Está pegando o reflexo da luz aí, né? Aí, beleza, Marcelo. A todos os irmãos que estão em casa, graça e paz a todos também. E nós que aqui estamos, que nós hoje possamos prestar um culto racional a Deus. Amém? Hoje nós iremos falar sobre como vencer os conflitos da nossa vida. Né, Tiagão? Como vencer os conflitos, sejam eles emocionais, profissionais, espirituais, familiares, financeiros. Como vencer os conflitos? E uma coisa que nos alegra, irmãos, é que a palavra de Deus é o nosso manual, é a nossa regra de fé. Muitas das vezes a gente se vale de conselhos de todos os lugares, né? E às vezes a gente se esquece que o maior conselho é a palavra de Deus. Ela nos conduz, ela nos orienta, ela nos direciona, ela nos impulsiona, ela nos fortalece, ela nos conduz, ela nos alegra. Por isso que essa noite para nós é uma honra e um privilégio poder estarmos aqui. Números capítulo 12.
Quem encontrou, diga amém, Amém. E se põe de pé. Amém. Números capítulo 12, versículo de número 1 em diante, diz assim: acompanhe comigo essa leitura, que é uma leitura extraordinária. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por nós? E o Senhor ouviu tudo o que eles estavam dizendo. Moisés era um homem muito manso, e ele era mais manso do que qualquer outro homem da terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: venham aqui vocês três, dirijam-se à tenda do encontro. E os três foram até lá. Olha, irmãos, que cena! Você conseguiu já mensurar essa cena na sua cabeça? Né? Uma intriga, um conflito familiar, os três irmãos, Arão, Moisés e Miriam, e um conflito banal, e Deus vendo tudo aquilo lá que eles estavam fazendo e falando, até que de repente Deus resolve intervir, e Deus diz: vamos parar com essa fanfarrice, entra agora, os três. Parece quando a gente chama os nossos filhos, né? Os três, mas não, agora, mas já, entra para a tenda. É essa a história que a gente está lendo. Vamos continuar. Então, os três foram até a tenda. E então o Senhor desceu na tenda, na coluna de nuvem, e se pôs à porta da tenda. E chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Palavras do Senhor a eles foram esta: ouçam agora as minhas palavras, prestem atenção. Quem vocês pensam que é? Se entre vocês há um profeta, eu sou o Senhor. Em visão me faço conhecer a ele e falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel a toda a minha casa? Falo com ele face a face, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como pois vocês tiveram coragem de falar contra o meu servo, a saber, Moisés? E naquele momento a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou da tenda. Quando a nuvem se afastou da tenda, eis que Miriam estava completamente leprosa, branca como a neve. Arão, apavorado e desesperado, olhou para Miriam, e eis que ela estava coberta de lepra. E Arão, então, consternado e chocado, disse a Moisés: ah, meu Senhor, não ponha sobre nós este pecado, por favor, porque agimos de forma tola, diante de ti pecamos. Não permita que Miriam seja como um aborto, que saindo do ventre da sua mãe tenha metade da sua carne já consumida. Então Moisés, olhando para aquela situação, clamou ao Senhor dizendo: ó Senhor, peço-te que cures a minha irmã. O Senhor respondeu a Moisés: tudo bem, se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, ela não seria envergonhada 7 dias diante da comunidade? Então que seja ela encerrada 7 dias fora do arraial, até que possa ser trazida de volta, para que assim ela aprenda a lição. Assim, pois, Miriam foi detida para fora do arraial durante 7 dias, e o povo não foi embora enquanto não foi
restaurada da sua lepra. Porém, depois que ela curou-se, o povo partiu de Azerote e acampou no deserto de Parã. Curve a sua cabeça. Pai, graças te damos e te louvamos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esta palavra maravilhosa. E nós acreditamos, ó Senhor, que esta é a tua palavra. Esta é a palavra que restaura a nossa alma, restaura a nossa vida. E nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, reunidos no mesmo lugar, para prestar o nosso culto racional a Ti. Para, Senhor, que nesta série de ensino, cura pela palavra, mais uma vez, não somente, Senhor, possamos aprender a lidar com os nossos conflitos, como também possamos ser curados de conflitos em que nós estivéssemos envolvidos, ou conflitos que nós causamos nas vidas das pessoas. Deus, que esta noite o Senhor tenha liberdade de falar conosco, de nos direcionar, de nos ensinar, de nos capacitar. Deus, olha para dentro de nós. E nós, Senhor, esta noite entregamos o nosso coração a Ti. Colocamos nas Tuas mãos a nossa vida. Fala-nos de uma forma que possamos entender. Toca-nos de uma forma que possamos ser quebrantados. Conduza-nos à Tua vontade, a toda a verdade, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, ainda de pé, nós vamos adorar. Pastor Manuel, pode sim agora apagar. Nós vamos adorar. Que essa noite eu e você possamos oferecer o nosso melhor a Deus esta noite. Se você trouxe o seu melhor esta noite, ofereça a Deus. Eu não estou falando de dinheiro não, eu estou falando do seu culto, da sua adoração. Que essa noite eu e você possamos nos colocar humildemente diante da presença de Deus, dizendo para Ele: Deus, sou pecador ainda, Senhor, continuo sendo o mesmo pecador, Deus, mas a Tua graça, Senhor, sem a Tua graça eu não consigo viver. Sem a Tua graça, Senhor, eu morro. Que essa noite eu e você possamos dizer, como disse Paulo: Deus, a Tua graça me basta. Problemas sempre teremos, conflitos sempre teremos, mas sem a Tua graça, Deus, é impossível nos livrarmos dos conflitos. É impossível resolvermos os conflitos. Mas esta noite, Deus, nós viemos oferecer o nosso melhor a Ti. Ouça o nosso clamor, Deus. Ouça o clamor desta mulher, deste homem, desta moça, deste jovem. Em nome de Jesus, Pai. Que a Tua mão poderosa possa inundar os nossos corações. Adore a Ele. Se tornou servidão, se tornou deserto. E até a minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Oh Espírito Santo de Deus, Senhor, a minha oração
deixa a chuva descer. Oh, Espírito Santo, visita, Senhor, este homem em casa. Essa Vai mulher que no está em casa. céu, Senhor. Oh, Espírito Santo, agora, Deus, toca este coração seco. Deixa a Esse chuva coração que precisa ser cuidado, banhado e regado com a tua água, Deus. a terra seca está aqui. Oh, Deus, eu sou esta terra seca, Deus. A terra seca sou eu. Sou eu. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Pede para Deus enviar chuva. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Oh, Espírito Santo de Deus. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, Visita cada coração nesta hora. vai encharcar essa terra Visita seca. cada coração, Deus. Derramando a água do teu Espírito, Senhor. Deixa Tirando toda a impureza. Tirando tudo que não permitiu. Tirando toda a mágoa. Todo ressentimento. Todo ódio. Toda culpa. Tudo aquilo que tem gerado o coração dele. O coração dela. Deus, em nome de Jesus. Nós queremos que esta noite, Deus, é noite de cura, Deus. É noite de transformação. essa terra seca. Oh, aleluia, Jesus. Deixa a chuva descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Diga aí pra ele, Senhor, eu sou essa terra seca, Deus. Diga aí pra ele, Senhor, eu preciso ser inundado pelo teu Espírito esta noite, Deus. Esta noite eu preciso medir mais mil, Senhor, até que não haja mais pé, que minha vida possa ser encharcada, inundada pelo teu Espírito, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. A terra seca sou eu. A terra seca está aqui. Eu sou esta terra, Deus, eu preciso, Senhor. A terra seca sou eu. Me deixa a água descer, me deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Pede ele esta noite. Deixa a água descer, Deixa a chuva molhar. encharcar, encharcar essa terra seca. Oh, Deus, nós somos essa terra seca, Deus. Nós somos podres por dentro, Senhor. Ah, Deus, há um cadáver ambulante dentro de nós, Senhor. Há um ser humano mau, ruim dentro de cada um de nós. Mas esta noite, Deus, nós acreditamos, Senhor, que é somente através do banho da Tua Palavra que possamos ser transformados. Então nos lave, Deus. Nos lave, Senhor, de dentro para fora. Tira, Senhor, esse mar, Deus, de rancor, esse mar de impureza na nossa alma e nos lava completamente, Deus. Oh, aleluia, Jesus. Nós precisamos da Tua graça, Deus. Nós precisamos da Tua presença, Deus. Oh, Deus,
Nós nascemos, Senhor, para te chamar de Deus. Nós nascemos para te chamar de Pai, Deus, e estar todos os dias do teu lado. Vasculha, Deus, os cantos de cada alma nesta hora. Ao Deus do meu amor, eu adorarei. Eu adorarei. Ao Deus da minha vida. Como fogo.
beleza da sua santidade. Nós estamos aqui diante de um texto extraordinário, né? De um conflito por uma causa banal, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa: tudo aquilo que tira a nossa paz e que tira a harmonia de onde quer que estejamos são conflitos banais. Conflitos banais. O diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. Matar os nossos sonhos, roubar a nossa esperança e a nossa alegria e destruir a nossa família. Mas Jesus Cristo, ele veio para dar vida, e vida com abundância. Triunfar na presença de Deus, caminhar na presença de Deus. Arão e Joquebede, irmãos, tinha filhos que deixava qualquer pessoa orgulhoso. E eu tenho certeza que Arão e Joquebede sentia muito orgulho, irmãos, dos seus filhos. Por quê? Porque Moisés era um líder dinâmico, ele era um legislador incomparável. Olha a qualidade do homem. Arão, o primeiro sumo sacerdote da história. E Miriam, com um ministério profético sem igual. Que filhos encaminhados, né, Jaque? Pensou? Arão e Joquebede se orgulhava desses filhos. Moisés, um líder incomparável. Arão, primeiro sumo sacerdote, estabelecido pelo próprio Deus. E Miriam, uma grande profetisa no meio do povo de Deus. Mas mesmo com tantas virtudes e qualidades, os três irmãos enfrentaram os seus desentendimentos na vida. Os seus desentendimentos entre eles foram tão sérios, que aquele desentendimento que parecia ser casual acabou se tornando em uma tragédia familiar, em uma desgraça familiar. Esse texto, irmãos, é algo que vem para sarar a nossa vida essa noite. Você crê? Enquanto eu preparava esse estudo e debruçava sobre esta palavra, de verdade, eu percebi que muitos dos conflitos que eu enfrento, eu sou o primeiro causador deles. Sabe por quê? Enquanto olhava para esse texto, eu descobri que eu sou o primeiro causador dos meus conflitos, porque diante dos conflitos eu sempre me recuso a ceder. Quem se recusa a ceder, a dar um passo para trás, irmãos, dar a ré, não implica-se necessariamente somente voltar, mas dar a ré significa recomeçar, né? Se reagrupar, se refazer. Dar um passo para trás, muitas das vezes, irmãos, pode nos evitar de danos irreparáveis. Danos irreparáveis. E essa noite, irmãos, eu e você sairemos daqui, irmã Raquel, curados e transformados pela palavra. Se eu e você, que aqui estamos, e você que está em casa me ouvindo, de fato e de verdade, acredita que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e o nosso manual de sobrevivência, então hoje, Deus nos concederá mais uma vez, pastor Manuel, cura pela sua palavra. Nenhuma família, por mais que nela exista muito amor, está livre de enfrentar discórdias, intrigas e conflitos internos. Você pode estar inserido dentro do seio de uma família em que o amor é pleno, mas assim mesmo haverá conflito, assim mesmo haverá intriga, e assim mesmo haverá discórdia. Nenhuma igreja, por mais espiritual e concentrada na palavra que seja, ela está isenta de desentendimento e de discórdia entre os seus membros.
Na verdade, os conflitos são inerentes, irmãos, à existência humana. Porque onde encontrarmos duas pessoas juntas, ali haverá conflito. Aonde estiver pessoas, haverá conflito. Logo isso me ensina, Samuel, que você é o meu problema. Eu sou o seu problema. Nós somos o problema um dos outros. Por mais harmonia que temos, por mais flexibilidade que temos, por mais reciprocidade entre nós, ainda assim haverá conflito. As pessoas são extremamente diferentes entre si. Por isso é normal que tenha entre elas diferença. Se você for igual a todo mundo, pensou? Como monótona seria a vida, Marcelo? Já pensou se fosse todo mundo como o Marcelo? Nem estava perdido. Já pensou se fosse todo mundo que nem eu? Casa caiu. Já pensou, já que se fosse todo mundo que nem você? Você se conhece, não conhece? Se todo mundo fosse igual a você, o mundo seria um mar de rosa? E aí, pastor Manuel? Se todo mundo fosse igual ao Senhor, você acha que o mundo seria um mundo mais belo? Não, irmãos, claro que não. Por causa das nossas indiferenças, a vida é como ela é. Eu gosto muito e gosto de ficar com o Gonzaguinha, né? Eu fico com a beleza das crianças sobre a vida. É bonita e é bonita. Com seus altos e baixos, com seus percalços, com seus contratempos, com as suas facetas, com as suas caras e bocas. É a vida. E é do jeito que ela é. E nós, com as nossas indiferenças, precisamos aprender a lidar com as indiferenças do outro também. Quanto mais íntimo, irmãos, quanto mais íntimo nós formos no relacionamento, quanto mais próximo eu for de você, maiores serão os nossos conflitos. Quanto mais eu me aproximo de você, quanto mais eu me achego a você, mais problemas teremos. Porque quanto mais eu me aproximo de você, mais você conhece os meus defeitos, mais você conhece as minhas fraquezas, mais você conhece sobre mim, e mais eu conheço sobre você. Quanto mais íntimos somos, mais a gente se assusta. A gente vai dizendo, meu Deus, é esse monstro que ela é? É esse monstro mesmo, não tem para onde correr não. É aquela velha história, né? Eu sempre digo para os irmãos, você pode estar casado há 30 anos, o seu marido sempre vai te surpreender. Não tenha dúvida. A sua mulher sempre vai te surpreender. Você pode conhecer o seu filho, ele sempre vai te surpreender. Por quê? Porque nós somos diferentes uns dos outros. Quanto mais íntimo for o relacionamento e mais aproximação teremos com o outro, mais conflito teremos e maiores eles serão. Porque isso é mais fácil. Olha, a gente não tem dificuldade de relacionamento com quem está longe, né? Você enfrenta conflito com quem está longe de você? A grande parcela dos seus conflitos são pessoas distantes ou pessoas próximas? Normalmente são pessoas do seu convívio, às vezes do seu ambiente de trabalho, às vezes do seu convívio familiar, né? Às vezes da vizinhança. Quanto mais íntimo for o relacionamento, quanto mais próximo, maior é o conflito, né? Então, os conflitos, irmãos, eles fazem parte da nossa vida. Agora, por isso, a maturidade é exatamente saber superar e lidar as adversidades, né? De maneira lúcida e construtiva. Por isso, precisamos aprender a arte de sermos confrontados. Você sabe qual é uma das origens dos conflitos, Jaque e Manene? Sabe, irmã Raquel? É que nós ainda não aprendemos a ser confrontados. Nós temos essa dificuldade, irmãos. As
pessoas batem de frente com a gente toma um susto, a gente não está acostumado com esse negócio de dedão na cara e dizer, é isso mesmo que você é. Não está acostumado com isso. Eu vim aqui para te dizer umas verdades e agora você vai me ouvir. E a gente sabe que aquilo que está sendo dito é verdade, mas a gente não está acostumado a ser confrontado. Quando nós somos confrontados, aí a gente é tirado, Marcelo, da zona de conforto. O chão some dos nossos pés. O incrível Hulk aparece. A roupa rasga. A gente fica verde de ódio. E lá dentro, do mais profundo da nossa alma, a gente exclama: quem ela pensa que é? Quem ele pensa que é? Para pôr o dedão na minha cara e dizer isso aí? Confronto. A grande maioria dos nossos conflitos se dá pelo fato de nós ainda não ter aprendido a lidar com os confrontos. Por isso, hoje, dentro desse texto, irmãos, eu gostaria de falar sobre 4 coisas, 4 lições para que nós possamos aprender. Primeiro, precisamos instaurar os conflitos. Olha, aconteceu tal coisa e a justiça vai instaurar o inquérito. Vai começar uma investigação. Primeira coisa que a gente precisa aprender para vencer e lidar com os conflitos é instaurar inquéritos do conflito. Em outras palavras, é colocar as cartas na mesa. Paulo, Jesus lá na estrada de Damasco: por que você me persegue, Paulo? Fala para mim, o que está acontecendo? Põe as cartas na mesa. Por que tanto ódio? Por que tanta fúria? Por que essa vontade de matar os cristãos? Por que essa vontade de parar o avanço da minha palavra, Paulo? Porque me persegue. Coloque as cartas na mesa. Primeira coisa, instaurando os conflitos. Segundo, o que acontece, irmãos, quando evitamos lidar com conflitos? Terceiro, o que acontece quando nós enfrentamos de cara o conflito? E em quarto lugar, como superar o conflito? Gostaria de falar aqui em primeiro lugar sobre instaurando o conflito. Instaurando o conflito. Averiguando, pesquisando, colocando cartas na mesa. Arão e Miriam, eles foram reclamar de Moisés. Por quê? Porque Moisés tinha tomado uma mulher estrangeira, uma cuxita, descendente de Cush, como esposa. Mas na verdade era só pretexto. Eles arrumaram um pretexto para denegrir Moisés, para expor Moisés, porque isso não era problema diante de Deus. E por que eles então vai até Moisés? O que estava realmente em jogo não era Moisés ter pego uma cuxita como esposa, não. Era o prestígio, a autoridade e a autonomia que Deus havia dado para Moisés. Em outras palavras, era ciúmes, era inveja. Mas quando a gente não consegue encarar a pessoa de frente e dizer assim: meu Deus, como você é abençoado, e aquilo com o qual as pessoas elas prosperam, muitas das vezes causa em nós uma insatisfação, e a gente não tem coragem de admitir, isso que a gente faz? A gente inventa conflitos. E aí, eles foram diante de Moisés. No texto que a gente leu, versículo 1, diz assim: e Miriam e Arão foram contra Moisés por causa da mulher cuxita que ele havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher de Cush. E olha que interessante, a intenção deles ali, irmãos, era maior do que isso. O que de fato acontecia era uma luta por poder baseada em ciúmes. Nada mais, nada menos do que isso. Por que ele? Por que só ele? Por que só com ele? Por que só para ele?
Não. Arão e Miriam estavam com ciúmes de Moisés, pelo fato de Moisés ter sido levantado por Deus, irmãos, e ter sido projetado na missão de tirar o povo do Egito. Olha o que diz aí o versículo 2: e disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Moisés então é a última bolacha recheada do deserto? É a última Coca-Cola aqui do meio? Será que não falou também por meio de nós? Quem Moisés pensa que é? Ele acha que é só ele que tem autoridade aqui? Oh, eu sou o sumo sacerdote, rapaz, e eu sou profetisa. Não é só Moisés que tem a bola da vez aqui, não. Irmãos, que coisa interessante. Vem uma pergunta em nossa cabeça: por quanto tempo, irmãos, Arão e Miriam tinham alimentado esse sentimento no coração? Provavelmente por muito tempo. Porque quando o conflito surge, irmãos, é porque aquilo que está dentro já começou a ficar exposto. E não adianta, por mais, pastor Manuel, que a gente não fale com palavras, o nosso semblante já que demonstra. Jacó rouba a primogenitura do seu irmão. E diz a Bíblia lá em Gênesis: e disse Esaú no seu coração: quando meu pai morrer, eu vou matar Jacó. Ele falou para alguém isso? Não. Ele comentou com alguém isso? Não. Aonde que ele disse? No seu coração. Pastor, mas como assim? Então como ficaram sabendo? É simples. Pastor Manuel chega para a irmã Jaque e diz assim: Jaque, aconteceu alguma coisa com a irmã Raquel? E Jaque diz: ô pastor, não sei não. Por quê? Nossa menina, você viu a cara dela? Você viu o semblante que ela entrou hoje aqui? A nossa aparência, o nosso rosto, o nosso semblante fala mais do que as nossas palavras. Esaú não precisou falar nada. Estava estampado na cara dele que ele estava sentindo ódio do seu irmão. E logo o ódio precede a ira, que precede o desejo de matar o outro. Então, irmãos, eles foram alimentando aquilo por muito tempo. Vemos que foi tempo suficiente para gerar, irmãos, um grande aborrecimento no coração. E olha que coisa interessante, irmãos. Se nós não instaurarmos os conflitos da nossa vida, não adianta. Eu e você passaremos a vida inteira na casa de Deus, mas sempre frustrado, sempre amargurado, sempre levando conosco aquela insatisfação, seja pelo cônjuge, seja pelo amigo, seja pelo parente, seja pelo colega de trabalho, seja pelo vizinho. Por quê? Porque a gente não coloca as cartas na mesa. Pastor, como eu resolvo os conflitos? Em primeiro lugar, seja sincero e verdadeiro. Jesus nos ensinou, e esse texto está nos ensinando. Quando a gente guarda, irmãos, a gente vai só guardando, e a gente não tem coragem de se impor, de chamar o outro, de dizer: senta aí, agora você vai me ouvir. Esquece. A única coisa que sobra é isso aqui: é ódio, sentimento de raiva, a inveja começa a tomar conta do nosso coração. Salmo 73 diz: os meus pés quase escorregaram quando eu senti inveja do ímpio. Eu olhava para eles e dizia: como pode esse homem e essa mulher prosperar? Não é possível. Como pode? Mas aí o salmista disse: até que eu entrei na casa do Senhor, e aí eu descobri qual é o fim deles. A gente vai alimentando esse sentimento até que ele se transforma em raiz de amargura. Isso acontece muito conosco, por agirmos assim, em não procurar as pessoas em que estamos insatisfeitos. E o que trazemos para o nosso coração são dores, angústias, amarguras na alma, a ponto de todas essas angústias, irmãos, nos afastar de tudo e de todos.
E aí é interessante porque isso nos torna uma pessoa amarga, uma pessoa irrelacionável. A gente se torna uma pessoa insensata, insensível. Por quê? Porque a gente vem alimentando no nosso coração esse sentimento ruim. Então, irmãos, a ponto de nós nos afastarmos das pessoas, sabe? Não termos coragem de falar diretamente com a pessoa. Ao invés disso, irmãos, ao invés de falarmos diretamente com a pessoa, o que é que nós fazemos? Falamos da pessoa. Precisamos fazer diante desse momento, irmãos, o que a palavra de Deus nos ensina. Jaque, pode ler para mim? Mateus capítulo 18, versículo 15. Nós precisamos, irmãos, aprender com o manual de regra, que é a palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus nos ensina, irmãos? Diante de um conflito em que nós estamos enfrentando, seja com o cônjuge, seja com um amigo, seja com o irmão, seja com o familiar, seja no ambiente de trabalho, onde quer que seja, Jesus Cristo nos ensina qual deve ser o nosso posicionamento. Lê para nós, Jaque, por favor, em voz alta. Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro. Mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Olha aí que conselho da parte de Deus. Se houver conflito, instaura o inquérito ali, chame a pessoa, põe as cartas na mesa, e se for possível, irmãos, chore com ela. Se for possível, chore com ela, perdoe, olha, me perdoa e eu te perdoo também. Esse conflito não fará mais parte da nossa vida. Em nome de Jesus, está aniquilado aqui. Se for possível, faça isso. E Jesus disse: você pode não somente ganhar o seu irmão, mas você pode trazer a harmonia de uma vez por todas. Esse Jesus é lindo demais, né, irmãos? Esse Jesus é muito sábio. O problema todo é que muitas das vezes a gente não ouve o conselho desse Jesus. Essa é uma postura extremamente, irmãos, errada da nossa parte. Quando temos alguma coisa contra alguém, dificilmente procuramos essa pessoa. Ao contrário, irmãos, constantemente o que nós fazemos é falamos contra a pessoa, ou falamos da pessoa, ou falamos da pessoa para outras pessoas, ou ainda fazemos pior, ficamos tecendo comentários nas nossas redes sociais a fim de atingir o outro. Mas aí, irmãos, a gente só atinge a Cristo. A gente denigre não somente a nossa pessoa em si, mas a gente ofusca o brilho de Deus na nossa vida, porque nós somos a imago Dei, somos imagem semelhante de Deus, irmãos. E todas as vezes que por onde a gente passa, a gente exala um cheiro de morte, isso deixa claro que o que de fato e de verdade opera em nossa vida não é a cruz. O apóstolo Paulo diz que por onde quer que passemos, nós temos que exalar o quê? O bom cheiro suave de Jesus Cristo. As nossas ações, as nossas intenções, as nossas motivações. Nós temos que instaurar, sabe, os conflitos e dizer: senta aí, meu irmão, senta aí, meu amigo, senta aí, meu patrão, senta aí quem quer que seja, vamos conversar. E se preciso for, nós vamos chorar, mas nós vamos sair daqui resolvidos. É assim que funciona, mas agimos errado. Falamos contra a pessoa, falamos da pessoa para outra pessoa, e ficamos tecendo comentários maldosos sobre a pessoa. Irmãos, a gente precisa aprender muito, irmãos, a ser cristãos. E esta palavra, eu posso dizer para os irmãos que eu relutei a ensinar essa palavra hoje. De verdade. Pensei um monte de vezes em mudar esse tema, porque o que eu tomei de tapa na minha cara, você não acredita. Talvez possa ser o seu caso que está em casa nos assistindo, você homem, mulher, ou qualquer um de nós que estamos, irmãos.
Esta palavra é palavra de Deus para a nossa vida, irmão. E a gente precisa aprender isso. Mas na maioria das vezes, nunca falamos com a própria pessoa. E essa atitude não resolve nada. Pelo contrário, ela suscita mais ira e mais ódio. Pastor, como eu faço para vencer os conflitos? Primeiro, você precisa instaurar os conflitos. Chame a pessoa, converse com a pessoa, põe as cartas na mesa, fale sem reserva, você e a pessoa. Não faça montinho, não chama 1 milhão de gente não. Você e a pessoa. E Jesus disse: se você fizer isso, com certeza vocês se tornarão grandes amigos, porque você ganhará o seu irmão. A gente aprendeu aqui a semana passada que é possível, irmãos, um relacionamento que foi abalado pela decepção se tornar ainda melhor depois de restaurado. Ainda melhor depois de restaurado. Eu acredito nisso, irmãos, porque eu acredito na palavra de Deus. Se Ele fez isso comigo e com você, estávamos na lata do lixo, e Ele foi lá com mão forte, nos limpou, nos restaurou, nos resgatou, colocou um novo cântico na nossa boca, e por onde quer que passemos, as pessoas olham e às vezes nem acreditam que é você, nem acredita que sou eu. Sabe o que elas precisam declarar? O Salmo 126. Grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso estão alegres. E quando a gente ouve tudo isso, na mesma hora, a gente leva a glória para Deus e a gente diz: é verdade, Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Instaurar os conflitos. Em segundo lugar, o que acontece quando evitamos o conflito? Você pensa que evitar conflitos é coisa boa? Claro que não. É a pior enrascada que nós podemos fazer, irmãos. Moisés, com certeza, ele ficou muito triste com aquela situação. Talvez ele tenha ficado muito zangado, mas Moisés tomou um posicionamento? Não. Vamos ver o versículo 3, o que Moisés fez. Versículo 3 diz: Moisés era um homem muito manso, mais manso do que qualquer outro homem. Sabe o que Moisés fez? Deixa isso para lá, meu. Deixa isso para lá, sabe? Se eu mexer nesse negócio aí, vai ficar ruim. Mas não, Moisés achou que evitando o conflito, ele poderia simplesmente fazer o quê? Resolver o problema. Pelo contrário, ele arrumou outro problema. Porque se ele era um homem de Deus, se ele era o porta-voz de Deus, se ele foi o homem a quem Deus levantou para resolver os problemas, ele tinha que se posicionar. Dura coisa é, irmãos, quando a gente deixa Deus resolver o problema. Aí não tem jeito. Aí até quem você ama sofre. Até quem você ama é punido. Até quem você ama é castigado. E não adianta. É uma briga entre famílias. É os irmãos brigando. E porque eles não sentaram para se resolverem, alguém pagou o pato e todo mundo sofreu. E é assim que acontece. É assim que acontece. Moisés era um homem muito manso. Mas quando não enfrentamos os nossos conflitos, estamos dando vazão para aquilo que poderia ser algo simples de resolver, se torna ainda algo mais terrível. Irmãos, olha que coisa interessante, né, irmãos? Às vezes é tão fácil a gente resolver um conflito com quem não é. Pode falar, Marcelo. Só define aí a palavra mansidão, né? Que talvez as pessoas não entendam que mansidão não é ser besta, né? Verdade. Bem-aventurado, né? Quando você fala que Moisés é manso, não é que Moisés é besta, de não resolver os problemas, né? Moisés é educado. Exatamente. Né? Mansidão é a qualidade de liderança, né? É a qualidade de liderar de uma forma pacífica, né? Ser manso não é ser bobo, ser manso não é ser besta, não, mas é uma qualidade de liderança.
Ser manso é uma característica única de alguém que de fato e de verdade foi chamado por Deus para conduzir uma situação. Mas ele, apesar de ser o homem mais manso, o que ele fez? Agiu com negligência. Não instaurou o conflito, simplesmente ele evitou. Quer dizer, aquilo que pode... Irmãos, quantas vezes a gente lida, né, irmãos, com problemas, com pessoas que não é nada nosso, a gente resolve o problema, não resolve? Às vezes a pessoa é um colega de trabalho, às vezes é um amigo, às vezes é um vizinho, às vezes é alguém de longe, a gente resolve. Mas esse texto fala que foi alguém próximo. Entendeu? Quando é irmão, aí que é mais fácil mesmo da gente chegar, né? Falar, senta aí, rapaz. Tá pensando que você é o quê? Oxi. Negativo. Tudo bem que eu não sou mais velho, mas vocês vão me ouvir. Eu sou a pessoa que Deus colocou para liderar esse rebanho. Então, olha lá o que vocês estão falando. Mas não, ele simplesmente se isenta de responsabilidade. Aí, se não pararmos para encarar os nossos conflitos, poderemos perder, irmãos, a oportunidade de resolvê-los para sempre. Por isso que a gente vê, irmãos, famílias que há décadas não falam com o pai, há anos, 5, 10, 15, 20 anos, não fala com o irmão, não fala com a mãe, não fala com o tio, com a tia, com o sogro. Por quê? Porque pelo simples fato de negligenciar a conversa, de evitar o conflito, tornou aquele conflito irresolvível. Não teve mais cura. Moisés se recusou a discutir sobre esse assunto com seus irmãos. E com essa sua ação, coisas piores aconteceram. Por isso, precisamos aprender, irmãos, que em todos os conflitos, a única, exclusiva e melhor saída é sempre o diálogo. E eu gosto muito de uma frase de Napoleão Bonaparte, que quando ele percebeu nas trincheiras que todo mundo ia morrer, estava morrendo soldado de tudo quanto é lado, ele disse, opa, peraí, nós vamos se matar aqui e ninguém vai sair vitorioso. E aí ele tem uma máxima que diz assim, ó, não faça guerra, faça acordo e ninguém morre. Entendeu? Não faça guerra, sente, resolva, encare os seus medos, enfrente os seus conflitos e você vai ver que Deus vai te dar vitória. E você vai ver que você vai sair vitorioso. Quando a gente trabalha debaixo da luz, irmãos, o diabo não tem acesso. Quando a gente trabalha debaixo da luz, o diabo não tem acesso. Mas quando a gente trabalha nos bastidores, às escondidas, o diabo vai semeando discórdias, semeando contenda, semeando ira, semeando isso e semeando aquilo. E daqui a pouco, irmãos, o caos está estabelecido. E a única palavra que reina é mate ele, mata ela, e a gente resolve o problema. É só isso. Mas não, a palavra branda tira a ira. Chame, não fuja não dos seus conflitos não. O fato de existir desacordo entre as pessoas, irmãos, não é errado. Pode existir porque nós somos pessoas totalmente o quê? Diferentes uma das outras. Mas o que pode ser que possa causar em mim um desacordo pior é que muitas das vezes, irmãos, a gente não sabe lidar com os conflitos. A gente não instaura, a gente simplesmente foge, evita o conflito. Aí, às vezes, sabe qual é a forma que nós agimos diante do conflito? Segura aí, porque eu tomei uma surra, e essa surra eu não vou tomar sozinho não. Vamos apanhar todo mundo junto aqui. A forma que temos de agir entre os conflitos, diante dos conflitos, é brigando,
explodindo, trocando insultos. Cala sua boca, cala você, vem, bate aqui, e parece a feira de Caruaru. E vai, você vai, e bate lá, e vem, vai. Ninguém resolve nada, é só grito, é só insultos, né? A gente fica olhando de cara feia um para o outro. Às vezes a gente se afasta, e aí a gente fecha a cara, a gente abaixa a cabeça, mostrando para a pessoa que nós estamos desprezando ela. Mas isso não ajuda, isso piora o conflito. Isso é gasolina no fogo. A gente apaga o fogo com gasolina. A gente vem com um balde de gasolina e diz: cala sua boca, vem, fala aqui na minha cara agora. Insultos, irmãos, intrigas. Por isso, a maneira correta de agir quando nos deparamos com conflito, sejam eles quais forem, é sempre enfrentá-los de frente. Sempre enfrentá-los de frente. Sabe por quê, irmãos? Porque a verdade, ela dói de verdade. Mas quando dita da melhor forma e da forma branda, ela cicatriza, irmãos. Mas vale uma verdade exposta do que uma mentira fingida. Aquele que disser alguma coisa não sendo, engana o pastor, engana o esposo, engana o irmão, engana a mãe, o pai, os amigos. Não, Gálatas 6:3, engana a si. Vivemos a vida inteira enganados, né? Uma mulher, ela simplesmente foi embora de casa, sumiu. Casamento de 10 anos, ela foi embora. Em conversando com a mulher, a pergunta foi: por que você foi embora? Ele te bateu? Não. Ele te agrediu? Não. Ele fez alguma coisa tão ruim? Também não. Mas então por que essa decisão, essa atitude drástica assim de repente? Cansei das coisas que ele faz. Chega. Ela, ao invés de durante todos esses anos colocar as cartas na mesa e dizer para o marido que ele precisava se posicionar, que ele precisava ser alguém mais sincero, mais verdadeiro, mais honesto, mais amoroso. Não, ela foi simplesmente o quê? Evitando o conflito. Vou falar nada não, porque se eu falar, já viu, a briga. E outra coisa acontecia, isso nem vou falar nada, porque senão daqui a pouco eu que sou errada. E vai guardando, daqui a pouco a pessoa adoece, irmãos, sem que haja cura. E aí foi embora. Ao invés de resolver um problema, não, trouxe vários outros problemas. Porque quem sofre? Os filhos sofrem, a família sofre, todo mundo sofre. E o marido disse: poxa vida, e por que você nunca falou tudo isso para mim? 10 anos e você faz assim? Foi as minhas mentiras? Foi os meus erros? Foi os meus enganos? E por que você nunca disse isso para mim? E ela disse: agora é tarde demais. Agora já não te amo mais, agora já não tenho mais satisfação, já não tenho mais prazer. A única coisa que eu sinto quando eu olho para a sua cara é nojo e ódio. Olha, irmãos, a que ponto esse casal chegou? Por quê? Porque preferia evitar os conflitos. Não! Conflitos a gente encara, a gente bate de frente. E não bate de frente na perspectiva de sair ganhando, não! A gente bate de frente na perspectiva dele ser resolvido e que nós possamos sair os dois curados. É assim que a gente faz. Em terceiro lugar, e caminho para o final, o que acontece de fato quando enfrentamos os conflitos? A palavra diz que Deus ouviu toda aquela discussão. Moisés sendo agredido com palavras por Miriam, Arão colocando o dedão na cara de Moisés. Mas esse texto nos ensina no versículo 2, irmãos, que Deus vê tudo. Assim, na questão de
de Moisés, quando ele tira o povo do Egito, e naquele momento que não tem mais saída, e surge um conflito, não surge um conflito de falar que estava melhor no Egito do que existe um conflito ali também, né? Êxodo capítulo 14. O povo entra em parafuso ali, entendeu? E há um conflito ali. Quer continuar a sua fala? Pode falar. É só existe um conflito, né? Que a palavra conflito é discordância de ambas as partes, né? Exatamente. Existe um conflito também sobre a palavra de Deus, por exemplo, de um irmão que tem um argumento bíblico, outro irmão também tem outro argumento bíblico, mas os dois não se batem, então não entra em concordância. Existe um aflito ali no caso. Como resolver esse aflito? Romanos 13:2. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Se há conflito, nem eu estou certo e nem você. A gente fica com a palavra de Deus e está tudo certo. Assim a gente resolve o conflito. Deus é prioridade. Houve um conflito quando eles saíram do Egito. Ah, Moisés, você trouxe a gente para morrer nesse deserto, aqui não tem nada para comer, não sei o quê. Eles ficaram quietos? Eles evitaram o conflito? Não, eles falaram. E aí Moisés então pegou a queixa deles e foi para onde? Foi para quem podia resolver. Aí Deus, ó, bucha o tamanho que está. O que eu faço? Deus diz, ó Moisés, nem você nem ninguém, diga esse povo que... Pronto. Nelson, no caso do... Ai, meu Deus. Pode perguntar. No caso da mulher lá de adultério, aconteceu um aflito, né? De ela ser colocada naquela posição. O pensamento talvez o pensamento do povo que queria apedrejar não estava errado de alguma forma, que a Bíblia diz que aquele que fosse apoiado na adultério era para ser apedrejado, no caso da situação. Naquele lugar de aflito, as pessoas que queriam apedrejar estavam erradas em si por causa do... Sim, foi o ponto que a gente falou. Uma das formas de você evitar o conflito é projetar no outro aquilo que você é. Mentiroso, falso, hipócrita. Essa mulher foi pega em adultério, Senhor. Talvez Jesus olhasse para a cara daquele povo e dissesse, é você, está bem. Vamos falar de mentiroso? Então vamos começar com você. Vamos falar então de adúltero. Que tal a sua vida? Já pensou se Jesus começasse a apontar ali? Então uma das formas de gerar mais conflito é o quê? Eu fujo do meu e aponto dos outros. Então, ali houve um conflito. Mas Moisés, ele, olha, mansidão, a capacidade de lidar com as situações. Mas quando o problema foi com ele, aí ele já não sabia mais resolver o problema. E é assim que acontece, irmãos. A gente tem palavras de ânimo, de orientação, de direcionamento para todo mundo, para o problema de todo mundo. Mas quando o conflito é dentro de casa, quando o conflito é com você, e aí? Não. Quando o conflito é com outro, a gente já põe o colete, a prova de bala, a gente pega as nossas armas e diz, vem comigo que eu vou ajudar você a resolver esse problema. Mas quando o conflito é conosco, não importa o quão manso você seja, a gente trava. Por isso que eu gosto muito desse texto, irmãos, porque o Senhor então chamou os três para dentro chamou os três para dentro da tenda. E aqui não é uma forma para a gente ler de forma romântica, não. Imagine você aí bravo com seus filhos. Moisés, Miriam, Arão, bora. Mas, bora. Mas, Senhor, cala a boca, entra. Vamos parar com essa fanfarrice. Que coisa feia. Brigando na frente de todo mundo. Eu dei autoridade para vocês e é assim que vocês fazem. Vocês brigam na frente de todo mundo, brigam na frente dos filhos, brigam na frente dos irmãos da igreja, brigam na frente dos vizinhos, brigam na frente dos colegas de trabalho. Vocês perderam a noção. Bora, todo mundo para dentro. Ei, imagine o pai tirando a cinta agora. Eu leio esse texto e imagino a Miriam igual a Júlia. Nem tirei o cinto, ela já começa a chorar. Ai meu Deus, fala que foi você, Davi. Não, meu Deus, fala. Né? A culpa está estabelecida, né? Foi assim que Deus fez com ele. Está aí no texto.
Olha, versículo número 4. Imediatamente o Senhor disse a Moisés: vocês três dirijam-se agora para a tenda. Entram agora. Então o Senhor desceu com a cinta na mão. O Senhor desceu com a cinta na mão. E aí, diante daquele conflito, irmãos, algumas lições foram tiradas dentro daquela tenda. Deus sai da tenda, né? E quando Deus sai da tenda, Miriam, que estava falando que nem um papagaio, denegrindo o seu irmão, agora ela fica muda, se cala. Arão, que estava acusando Moisés, pede desculpa. Vê comigo o versículo 11, por favor. Olha aí o versículo 11. Versículo 10 diz: quando o Senhor se afastou da tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Versículo 11. E Arão, puxando e arrancando os cabelos, desesperado, disse a Moisés: Moisés, pelo amor de Deus, me perdoa, me desculpa aí, foi besteira da nossa cabeça, eu não sei onde a gente estava com a cabeça que a gente foi falar isso para você, porque agimos de forma tola e pecamos. Olha, irmãos, que lição que a gente aprende ali dentro da tenda. Com aquele ocorrido, a família voltou a se unir de novo. Eles entenderam que o amor que une, irmãos, é maior do que os ciúmes que separam. O amor que une é maior do que os ciúmes que separam. Olha o versículo 13. Qual foi a ação de Moisés? Quando ele viu que Miriam estava leprosa, quando ele viu que Arão estava desesperado, arrancando os cabelos ali, ele fica consternado e chora também, irmãos. Ele fica desesperado. Sabe por quê? Porque era a sua família. Quem aqui, irmãos, quem aqui que se alegra em ver a família se corromper, se degradar? Quem? Ninguém. Por mais ruim que seja, a gente chora junto, a gente geme junto, a gente sofre junto. E a gente sofre porque a gente sabe que ele é cabeção, que ela é cabeçuda, que eles não têm jeito. A gente sofre. Mas Moisés entendeu que os ciúmes que separa é unido pelo amor. Versículo 13, ele diz o seguinte: e Moisés clamou ao Senhor dizendo: Senhor, por favor, não traga este mal sobre a minha irmã, Deus. Por favor, perdoe a sua ação, e eu peço para o Senhor que cure ela. Olha, irmãos, que ação, né? Palavra de Deus cura a nossa vida, irmãos. Transforma a nossa alma. Que coisa interessante. Esse texto nos ensina, irmãos, que podemos resolver os nossos conflitos com diálogo, e não esperamos que a mão de Deus pese para que possamos agir de forma insensata. Será que é mesmo, irmãos, necessário um castigo da parte de Deus para que possamos resolver os nossos conflitos? Porque uma coisa é verdade: quando nós pedimos, Senhor, entra, Senhor, com providência, o Senhor entrará. Mas aquilo que acontecerá pode trazer danos para você também, principalmente se for uma questão familiar. Percebe a importância de resolvermos os conflitos? Porque uma ação minha pode desencadear uma série de outras dificuldades para mim? Não, para minha casa, para minha família. Miriam, Arão, contra o irmão, tiveram a mão de Deus pesando sobre eles. Mas aí, irmãos, a misericórdia de Deus inunda o coração de Moisés, e Moisés disse: Senhor, sabe, não aprende nunca, Deus. É um cabeçudo esse Arão, é uma orelha seca essa Miriam, mas por favor, Senhor, são meus irmãos.
E o Senhor não sabe o tamanho do buraco que ficará na alma da minha família se isso acontecer com eles. Diante do conflito, irmãos, nós temos que encarar os conflitos de frente, irmãos. O que acontece quando a gente enfrenta os conflitos? Deus sai ao nosso favor. Diz a Bíblia que Deus estava vendo tudo. Deus não deixou Moisés ser humilhado. Olha comigo o que diz no versículo de número 6, versículo 7. Disse o Senhor: Moisés é o meu servo, ouçam agora as minhas palavras. Eu escolhi Moisés, e eu falo com ele face a face. Como, pois, vocês tiveram coragem de levantar contra ele uma calúnia? Irmãos, está aí a prova de que vale a pena andar com Deus. Ele nos justifica, Ele nos abençoa, Ele nos tira da vergonha. Mas a Bíblia diz: preparem uma mesa perante os meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice. O cálice de Moisés poderia transbordar para o mal, né? Mas o que ele fez? Transbordou para o bem. Senhor, perdoa, Deus. Por favor, Deus, restaura a nossa família de novo. Faça, Senhor, que o meu relacionamento com meu pai volte a ser como era antes, com meu irmão, com a minha irmã, Senhor, com a minha família, como era antes, Deus. Restaura esse conflito familiar. E diz a Bíblia então que Deus restaurou. E finaliza dizendo: como superar o conflito? Com a iniciativa de Arão em pedir perdão para Moisés, e com o posicionamento de Moisés diante de Deus, intercedendo pela sua irmã Miriam, ela foi curada. Mas como a lepra, irmãos, era uma doença terrível, em que a pessoa precisava ficar longe de todos. Lembra-se, o povo saiu do Egito, aquele povo era um povo nômade. Eles ficavam migrando toda hora. Eles não paravam mais do que 2 dias em um lugar. No máximo 2 dias, levantava acampamento e ia embora. Mas o que aconteceu? Pelo fato de Miriam ficar leprosa, ela teve que ficar quantos dias fora do arraial? 7 dias, diz o texto. 7 dias. Versículo 15. Assim foi Miriam fora do arraial durante 7 dias. Olha, irmãos, que coisa linda. E o povo não foi embora enquanto ela não voltou. Coisa gloriosa, né, irmãos? Que coisa gloriosa, irmãos. Esta palavra ensina para nós, irmãos, o poder da união. Essa é uma coisa maravilhosa que acontece. O povo não partiu. Miriam foi curada, trazida de volta para o acampamento. Isso é maravilhoso. Que lição podemos tirar, irmãos, aqui? Para superarmos os conflitos, é preciso esperarmos muitas vezes o outro. Pode ser que uma pessoa em que você está junto com ela nesse conflito, ela ainda é uma pessoa imatura, ela é ainda uma pessoa insensata. Talvez possa ser que ela demore muito tempo para criar imaturidade. Pode demorar muito tempo para que ela possa perceber o quanto ela tem causado dor e perda naqueles que estão à sua volta. Mas é nessa hora, irmãos, que devemos mostrar de verdade que realmente somos homens e mulheres de Deus, fazendo, sabe o quê? Esperando a lepra passar, esperando a insensatez acabar, esperando a pessoa ser restaurada, ser curada. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso orando por essa pessoa, suplicando por ela. A gente supera os conflitos assim, dizendo: Deus, toque no coração dessa pessoa, para que ela veja, Senhor, quanto danos ela tem causado a nós e a ela mesma. Porque ela não prejudicou somente Moisés, a sua
ação, além de prejudicar Moisés, prejudicou quem? Ela também. Caluniou Moisés, defamou Moisés, levantou falsas acusações, mas em contrapartida ela recebeu o que no corpo? Uma lepra. Então como é que a gente supera os conflitos? Enquanto a gente instaura o conflito, a gente coloca as cartas na mesa, a gente não foge, a gente encara de frente, a gente supera esperando. E esperando primeiramente em Deus, dizendo: Deus, dai-me força, dai-me graça, dai-me paciência, dai-me, Senhor, perseverança, para que eu não desista, porque eu acredito, Senhor, que não existe conflito que não seja resolvido pelas suas mãos. E finalizo pedindo para Jaque ler para mim Gálatas. Estou pedindo você, Jaque, por causa da sua tradução, tá? Gálatas 6, versículo 1 e 2. E eu termino. A diferença entre aqueles irmãos foram superadas. O conflito que havia entre eles foram superados de uma forma que cada um pudesse seguir o seu caminho, sem dor, sem mágoa e sem ressentimento. Os três seguiram o caminho, Marcelo, sem dor, sem mágoa e sem ressentimento. Sabe por quê? Somente depois o povo pôde ir embora tranquilo. A existência de conflito, irmãos, não é falta de saúde, mas a incapacidade para resolver eles é. Gálatas 6, 1 ao 2, Jaque, por favor. Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, Olha aí. vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Meu Deus. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Olha aí. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. Meu Deus. Precisa mais alguma coisa? Chave de ouro. Vocês são fortes mesmos em Cristo? Então nós temos que parar de falar do outro, para o outro. Nós temos que parar, irmãos, de inflamar. Nós somos sal da terra. E uma das prerrogativas do sal é parar o avanço da maldade. Quando nós somos os proliferadores do mal, da calúnia, da contenda e da discórdia, estamos perdidos. Mas o texto que a Jaque leu diz tudo. Vocês precisam enfrentar os conflitos com cuidado, para que vocês não caiam e vocês possam ser expostos também. Vamos ficar de pé. Feche os seus olhos, por favor. Deus, graças te damos e te louvamos. Obrigado, Senhor, por esta palavra gloriosa. Meu Deus, visita, Senhor, cada um que está em casa nesta hora nos assistindo. Cada um dos irmãos que aqui estão. E esta palavra da tua parte para as nossas vidas possa ser cura, Deus, para as nossas vidas nesta noite. Que nós possamos, Senhor, instaurar os conflitos da vida. Que nós possamos, Senhor, Pai amado, chamar as pessoas com quem temos indiferença, conversar, colocar as cartas na mesa. Que nós possamos aprender a não fugir dos conflitos. Que nós possamos aprender, Deus, a enfrentar os nossos conflitos. E que com esta palavra, Deus, nós possamos aprender a superar os conflitos. Moisés, Arão e Miriam enfrentando um conflito familiar. E quantas pessoas agora, Deus, estão enfrentando o mesmo conflito? Pessoas que não se falam, pessoas que não, meu Deus, se entendem, anos após anos, e esse negócio vem se arrastando. Mas em nome de Jesus, Pai, eu profetizo cura para a alma deste homem e desta mulher, para que eles possam, Deus, aprender a enfrentar os conflitos, que eles possam aprender a se perdoarem, a se amarem, Deus, a se relacionarem, em nome de Jesus Cristo, Deus. Oh Deus, que nós possamos, como a tua palavra nos ensina, Deus, esta noite,
que o Senhor sairá ao nosso favor, mas sabemos também que sairemos feridos, sairemos machucados, porque diante do conflito, dificilmente, Deus, alguém sai feliz. Normalmente todos saem felizes. Mas esta noite, Deus, sairemos com esta palavra no nosso coração, sairemos com esta palavra tatuada na nossa alma, Deus, porque este texto, mais uma vez, veio nos ensinar que é possível sim vencer os conflitos, vencer as intrigas, vencer as adversidades, que possamos caminhar em amor e sinceridade, que o teu nome possa ser glorificado. Leva-nos em paz, dai-nos um final de semana de bênção, um final de semana de graça, e que o teu nome possa ser glorificado. Assim eu oro e assim eu peço. Nos abençoe e aplique esta palavra em nosso coração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre conosco, hoje e sempre. Todos digam: está terminado. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor. Domingo pela manhã estaremos aqui no nosso culto matinal, das 9 às 11. Domingo à noite estaremos aqui no nosso culto noturno, das 18 às 20 horas. Que Deus abençoe você que nos ouviu. Muito obrigado. Que Deus em Cristo Jesus possa ter aplicado esta palavra aí no seu coração de casa que nos ouve. Que Cristo Jesus possa continuar te abençoando hoje e sempre. Muito obrigado. Amém. Deus abençoe. Pode finalizar, Marcelo. Vamos tomar um café, meus irmãos.